Agora nós vamos falar de corrente alternada e ver de que forma isso está relacionado com o conteúdo de funções trigonométricas. Antes de entrar especificamente na corrente alternada, vamos ver o que é o conceito de corrente elétrica. Pensa que a gente tem uma fonte de energia, que nesse desenho aqui está representado por uma pilha, tem um dispositivo eletrônico conectado a essa fonte de energia e está conectado por um fio condutor. Esse fio condutor ele vai ter vários elétrons aqui coladinhos um no outro ao longo de todo o fio. Então, se eu fizer pegar um trecho desse fio e der um zoom, e esse zoom pode ser representado aqui, a gente vai ter essa situação. Está aqui um corte longitudinal desse condutor e dentro desse condutor tem vários elétrons um coladinho no outro. O que acontece? No momento que eu ligo esse nosso circuito, por haver uma diferença de potencial de um polo dessa pilha para o outro polo dessa pilha, esses elétrons começam a se movimentar. Então os elétrons vão sair andando e no momento que eles andam, eles vão estar em movimento. Quando eles passam em movimento pelo dispositivo eletrônico, eles acabam acionando, ligando, colocando esse dispositivo eletrônico em funcionamento. Então, uma corrente elétrica nada mais é do que uma sucessão de elétrons colados um no outro que são postos em movimento. E no momento que eles são postos em movimento, eles geram a energia suficiente para acionar esse dispositivo eletrônico. Essa representação que eu coloquei aqui, que pode ser detalhada aqui também, um diagrama mais em 3 dimensões, digamos assim, sempre no fio está todos os elétrons ali paradinho, tá? No momento que tu liga o dispositivo eletrônico, você coloca eles em movimento. E no momento que você coloca eles em movimento, eles seguem sempre nesse sentido, então a gente gera uma chamada corrente contínua. Então, corrente contínua é o que a gente chama de um movimento contínuo dos elétrons em um determinado caminho, tá? Então, estão andando aqui, ele gerou uma corrente contínua. Qual que é o grande problema da corrente contínua? No momento que a gente tem um sistema elétrico, um circuito elétrico pequeno, como representado por essa figura, está tudo tranquilo. Esses elétrons vão ficar caminhando ao longo desse circuito. O grande problema é quando eu tenho uma distância muito grande. Por exemplo, se eu pegar lá desde a usina de energia até carregar, passar pelos postes, chegar na nossa casa e tudo mais. Nessas situações, a corrente contínua vai ser um problema. Então eu coloquei aqui, ó, movimento contínuo dos elétrons gera corrente contínua. Só que essa corrente contínua ela vai ser um problema no momento que eu preciso deslocar esses elétrons por distâncias muito grandes, como se fosse da usina até a nossa casa, passando pelos potes e tudo mais. Haveria um esforço muito grande para deslocar esses elétrons. Porque pensa, vamos fazer uma analogia. Pensa que você é uma pilha, só que a gente vai entender você como sendo uma pilha, em vez de você gerar energia ali, você vai assoprar, tá? Pensa que você tem aqui então um fio condutor, vamos ilustrar como sendo um cano cheio d'água. Se tu é a nossa pilha e quer colocar essa água, ou seja, os nossos elétrons em movimento, você teria que assoprar por essa parte do cano. Num circuito pequeno, você consegue ficar assoprando tranquilamente e você consegue colocar em movimento essa água aqui no cano. Mas pensa que se você tivesse que assoprar desde lá de uma usina por todo um cano que passa por todos os postes da cidade, por todas as casas da cidade, até chegar de novo aqui nesse ponto inicial. Já começa a ficar um trajetório muito longo. E essa trajetória muito longa, você vai perder energia, você vai cansar, você não vai conseguir ter potência suficiente para dar conta de uma trajetória muito grande como essa. Então, isso é o que acontece na corrente contínua para distâncias muito grandes. No momento que tu gera essa energia, você está empurrando elétrons, empurrando elétrons, empurrando elétrons, vai chegar um momento que você começa a cansar, você perde potência e dá um pouco, não consegue mais dar conta de todo o sistema. Então, nessa situação é que gera-se uma tecnologia chamada que proporcione a chamada corrente alternada. O que isso vai acontecer? Só o movimento do elétron já é suficiente para gerar energia e ligar um aparelho, tá? Não importa em que sentido que os elétrons estão se movimentando. Se o elétron está se movimentando para cá, só o fato de ele estar se movimentando por essa lâmpada
já vai gerar energia suficiente para colocar essa lâmpada em funcionamento. Se o elétron estiver se movimentando pelo lado de cá, também gera já um movimento, e o movimento é suficiente para colocar essa lâmpada em funcionamento. Então, em uma distância muito grande como essa, ao invés de a gente usar a corrente contínua, a gente vai usar a chamada corrente alternada. Como assim? Pensa que isso daqui, esse fio, está cheio de elétrons, tá? E no momento que tu empurra esse primeiro elétron, ele vai empurrar o segundo, que empurra o terceiro, que empurra o quarto, e eles vão se empurrando todos e vai acabar colocando em movimento o elétron aqui nesse poste, nessa lâmpada, certo? Então, empurrei esse, todos se empurram e, consequentemente, o elétron que está nessa região já vai estar em movimento. Então, se ele vai estar em movimento, ele já vai gerar energia suficiente para ligar esse poste. Só que ficar empurrando todos os elétrons daqui para cá, até ele chegar e dar uma volta completa, eu falei para vocês que gasta muito potencial. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar só para esses elétrons aqui nessa região. Inicialmente, eu empurro os elétrons. Então, se eu empurrei esses primeiros elétrons que estão aqui, consequentemente, por uma reação em cadeia, esses caras vão acabar se movimentando também. Tá? Então, eles vão se movimentar para cá, para essa parte na direita. Só que eu não vou continuar movimentando isso. Eu posso parar e trazer eles de volta, movimentar eles no sentido contrário. Então veja que quando ele foi, ele está em movimento, funcionou a nossa lâmpada. A hora que ele volta, também está em movimento, então também vai funcionar essa lâmpada. Então pensa naquela história que eu falei do comparativo ali com o cano d'água. Ao invés de tu ficar soprando o cano d'água, você sopra um pouquinho, suga de volta. Sopra um pouquinho, suga de volta. E no momento que você só sopra um pouquinho e suga de volta, você sempre vai colocar um elétron que está aqui em movimento, que vai ficar indo pelo poste, pela lâmpada, voltando, indo, voltando, indo, voltando, indo, voltando. E ele vai estar sempre em movimento. Por estar sempre em movimento, ele vai sempre colocar esse dispositivo eletrônico em funcionamento. Então esse é o princípio da corrente alternada. Enquanto a corrente contínua ela vai empurrar os elétrons apenas em um sentido, a corrente alternada vai ficar oscilando. Joga para um lado, joga para o outro, joga para um lado, joga para o outro, e ele vai ficar, de qualquer forma, em movimento sempre nessa região aqui do dispositivo eletrônico. Então se despende muito menos energia no momento que eu empurro e volto, do que se eu ficar empurrando os elétrons ao longo de todo esse fio condutor. Então essa é a tecnologia da corrente alternada, que é usada para transportar energia por distâncias muito grandes. Então, como que vai funcionar? No circuito de corrente contínua, a gente tem sempre, digamos, um gerador aqui, que é uma pilha, um polo positivo e um polo negativo. No momento que tem essa diferença do polo positivo para o negativo, os elétrons vão ficar caminhando nesse sentido. Para a corrente alternada, esses polos vão ficar se alternando. Uma hora aqui é o positivo, outra hora aqui é o negativo, outra hora o contrário. Aqui é o positivo e aqui é o negativo. Então, a corrente elétrica vai fluir em sentido contrário. Por ficar alternando esses polos entre positivo e negativo, a nossa corrente elétrica vai para um lado, voltar, para um lado, voltar. E vai sempre estar em movimento, e estando sempre em movimento, ele vai estar sempre gerando energia. Então a ideia é alternar a tensão do valor inicial. Vamos colocar como exemplo, digamos, de 0 até o máximo positivo, 1. Então vamos colocar, em 0 está em equilíbrio. Se eu colocar aqui um positivo máximo 1 e aqui um negativo menos 1, eu tenho um potencial maior, então eu gero uma diferença de potencial para colocar o elétron em funcionamento, a corrente elétrica em funcionamento. Aí depois eu posso alternar, deixo aqui como negativo e aqui como positivo, ele vai caminhar em sentido contrário. Então sempre eu vou ficar oscilando a diferença de potencial entre, digamos, tá, só valor hipotético, do menos 1 até no 1. Vamos ver, por exemplo, aqui. Ó. Temos a nossa rede elétrica, tá aqui a usina, tem a rede de distribuição de energia. Um tempo de 0 segundos eu tenho uma tensão 0. Então, se eu tenho uma tensão 0, significa que os elétrons vão estar aqui paradinhos. Aí, daí um pouco, passado 1 segundo, esse tempo é totalmente hipotético, tá? Na vida real, essa diferença aqui é muito mais rápida, muito mais curta, tá? O tempo é muito mais rápido. Mas passado 1 segundo, eu gero uma tensão de 0,25. Opa, se eu gero uma tensão de 0,25, significa que eu tenho diferença de potencial, esses elétrons vão começar a ficar em movimento.
Passaram 2 segundos, 0,5. Então eles começam a se movimentar ainda mais rápido. Depois, 0,75, até no 1. Então eu já estou aqui, digamos, na velocidade máxima que eles podem andar. Então eles estão andando a uma velocidade de 1, tá? Não é o conceito específico de velocidade, mas só para a gente dimensionar o que está acontecendo. Aí, para não ter que ficar aumentando até chegar a um ponto que a gente cansa, eu começo a desacelerar. Então eu já chego aqui numa velocidade, ou melhor dizendo, uma tensão de 0,75, vai reduzindo, até chegar no zero de novo. Então, eu acelerei esses elétrons, eles cansaram, eu paro e volto com esses elétrons. No momento que eu volto com esses elétrons, é porque eu estou tendo agora uma tensão, uma diferença de potencial contrária, que está gerando uma corrente em sentido contrário. Então a gente chega aqui de uma corrente negativa, uma tensão negativa. Eu estou mudando o sinal. Então inicialmente eu fui do 0 até no 1, uma velocidade muito rápida, aí cansei, para, volta, até chegar no menos 1 em sentido contrário. Depois vai no 1 em sentido contrário. Menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1. Então, o que vai acontecer? Os elétrons que estão aqui, inicialmente eles começam a acelerar até chegar na aceleração de 1. Para, volta. Então, se volta, vai ser um número negativo. Então, vem andando no sentido contrário até chegar no menos 1. E assim sucessivamente. Então, ele fica oscilando, saindo do zero, chega no máximo, vai desacelerando até chegar no zero de novo e volta, chegando até no sentido contrário, menos 1, que seria o máximo no sentido contrário, desacelera e volta. E repete esse procedimento. Ora, vê que essa tensão está sempre assumindo um papel cíclico. 0, 0,25, 0,5 vai aumentando até chegar no 1, diminui no 0 até chegar no 1 negativo. Vai chegar no 0 de novo, chega no 1, chega no 0 e assim sucessivamente. O que se comporta dessa forma? Quem se comporta dessa forma são os gráficos das funções trigonométricas, das funções senos e cosseno. Veja aqui, entenda esse eixo x como sendo o eixo do tempo e esse eixo y como sendo o eixo da tensão. Então começa no zero, à medida que o tempo vai passando, a tensão vai aumentando. Então sai do zero, chega com uma tensão até no 1, vai reduzindo até chegar na tensão até no zero. Aí muda o sentido, vai com uma tensão até no menos 1, veja que está aqui, menos 1, e depois volta para o zero de novo. Chega até no 1, veja, está aqui em 1, volta para o zero. Então ele fica alternando. Toda vez que eu dou um pulso aqui, dou uma tensão positiva, os elétrons estão andando em um sentido. Quando eu inverto a tensão, fica uma tensão negativa, significa que os elétrons vão voltar agora no outro sentido, mantendo sempre essa trajetória de vai em um sentido, volta no outro sentido, quando a tensão é negativa. Então, esse comportamento da corrente elétrica alternada é exatamente o comportamento de uma função seno ou uma função cosseno. Tá? Então, a gente colocou aqui de novo. O gráfico deu essa volta, acelerou positivamente. Os elétrons vão ir, digamos, para a direita. No momento que a tensão está nessa parte negativa, volta e os elétrons estão indo no sentido contrário. Aí vai ser positivo de novo, volta indo para a direita. Volta a ser negativo, eles voltam para a esquerda. Então, a cada ciclo desses aqui, de repetição, a gente tem que o elétron vai e volta ao longo do teu fio condutor. Essa velocidade de alternância entre sentidos, ou seja, o trajetório completo de ir e voltar, é o que a gente chama de frequência. Na rede de energia, se tu pegar aí nos teus postes, nossa rede de distribuição, a frequência é de 60 Hz. O que significa esses 60 Hz? Ele dá 60 ciclos a cada segundo, ou seja, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta 60 vezes a cada segundo. Então, tu veja que esses exemplos numéricos que eu coloquei aqui são totalmente fictícios e hipotéticos, tá? Essa alternância é muito mais rápida, então por isso que a gente acaba não percebendo uma queda ali na nossa energia, tá? Porque é muito rápido, é tão rápido que a gente não consegue nem, no momento que tu pisca, já aconteceu várias vezes essa mudança de ciclo. Então veja que isso daqui forma bem certinho um período de uma função trigonométrica. Então a gente pode determinar que essa frequência é o inverso do período, ou seja, o período a gente já trabalhava antes na função seno e cosseno, calculando como 2π sobre k.
A frequência vai ser o inverso desse valor, tá? Ele vai ser K dividido por 2π. Nos circuitos elétricos, aqui a gente está trabalhando com esse período, 2π sobre K e tudo mais, que é o que a gente tem lá da função trigonométrica. Trabalhando nos circuitos elétricos, há uma mudança de notação, tá? Ao invés de se trabalhar com P para período, eles chamam de T, um T maiúsculo, tá? Ah, professor, por que essa troca? Se entenda com quem é da engenharia elétrica, tá? Eu não sei o porquê da troca. E o K, que a gente chamava, que é aquele cara que estava grudado lá na função trigonométrica, grudado junto com o X, eles costumam chamar de ômega. Então é exatamente a mesma análise que a gente tinha das funções seno sobre cosseno, só usam as letras um pouquinho diferentes, tá? Então aqui eu não vou entrar em detalhe a respeito desses cálculos de frequência, até porque eu não sou engenheiro eletricista, tá? Eu não tenho esse conhecimento técnico. Vocês vão ver isso especificamente nas disciplinas técnicas depois. Aqui a gente vai estar interessado mais na matemática que é aplicada nesses conteúdos. Então vamos fazer o comparativo agora. A gente tinha que uma função trigonométrica, digamos, vamos ficar só na função seno, ela tinha a estrutura A mais ou menos B, seno de kx mais n, em que o A era o eixo de simetria, o B determinava a amplitude, o K, esse cara que estava grudado aqui no X, a gente usava para calcular o período, porque o período é 2π sobre K, e esse N gerava um deslocamento lateral, ou mais para a esquerda ou mais para a direita no gráfico dessa função. Tá? Para o cálculo com tensões de corrente alternada, há uma troca de letras. Ao invés de chamar a função f de x, eles vão chamar de uma função tensão, função v de t, é a tensão no tempo t. Ao invés de trabalhar com a letra A, eles vão falar em tensão média, o V médio, o valor médio, tensão média, que vai ser também o eixo de simetria. Ao invés de chamar isso aqui de B, eles vão falar que é a tensão de amplitude, que também é essa distância do eixo de simetria até o ponto máximo, dá uma amplitude, do eixo de simetria até o ponto mínimo, também dá uma amplitude. Então o conceito é o mesmo, eles só usam uma letrinha diferente. Esse K eles vão chamar de ômega, mas de qualquer forma, para calcular o período é 2π sobre K. Então, nesse caso, 2π sobre ômega. E ao invés de eles chamarem de N, eles chamam de φ. Esse φ vai ser o ângulo de fase que eles costumam falar. E esse ângulo de fase, também é exemplo do N, vai transladar, deslocar esse gráfico mais para a direita, mais para a esquerda. Então, embora as letras e os nomes sejam diferentes, a concepção é a mesma. E a gente vai ter lá na elétrica que esse valor médio vai ser o eixo de simetria. Para calcular o valor máximo, a tensão máxima e a tensão mínima, a gente vai ter que encontrar a imagem da função, que a gente calculava por A menos B até A mais B. Então vai ser V médio mais VA até V médio menos VA até V médio mais VA. Então é tudo exatamente igual que a gente tinha lá nos gráficos da função seno. Então também vai ser usado no circuito chamado de valor de pico a pico, que vai ser essa distância do ponto mínimo até o ponto máximo da função. Vai ter o período, que é 2π sobre K, ou 2π sobre ômega, e além disso vai ter a frequência, que é inverso do período. Tudo isso vocês vão calcular lá nas disciplinas técnicas aplicadas depois, tá? E esse φ, que é o ângulo de fase, ele vai gerar um deslocamento desse gráfico de tensão ou do gráfico da corrente. Quando que isso vai acontecer? Quando a gente coloca alguns equipamentos eletrônicos, como indutores ou capacitores, o que vai acontecer? Vai interferir nesse gráfico de tensão e também no gráfico de corrente, e ele vai acabar ficando deslocado um pouquinho mais para a direita ou um pouquinho mais para a esquerda. Então, toda vez que você inserir equipamentos eletrônicos como capacitores e indutores, desloca esse gráfico, porque esse capacitor ou indutor vai interferir no ângulo de fase, que é o que a gente chamava de N. E quando tem um N, há esse deslocamento para a direita ou para a esquerda. Então, se a gente tivesse aqui um gráfico inicial de uma tensão, de uma corrente, que é esse gráfico verde, inserir um capacitor ou um indutor, esse gráfico vai ficar transladado, ou um pouquinho mais para a direita, para gerar esse gráfico amarelo, ou um pouquinho mais para a esquerda, para gerar esse gráfico em vermelho. Tá? Então, esse deslocamento vai ser gerado pelo N, ou, como os engenheiros gostam de chamar, pelo φ, que é o ângulo de fase. Então, tudo está relacionado com função seno e cosseno que a gente tinha trabalhado lá nos conteúdos anteriores. Tá?
Eu vou deixar aqui 3 situações para vocês que vocês vão tentar interpretar e ver qual que é a resposta certa, tá? Então, nesse conteúdo eu não vou deixar a lista de exercício, mas eu vou deixar essas 3 situações para vocês pensarem e tentar achar a resposta. Tentem, pensem, comparem com o que a gente tinha lá de funções trigonométricas e qualquer coisa, se tiver problema, me procurem para tirar a dúvida, tá? Então, a primeira situação é a seguinte. Nós temos uma usina que gerou aqui energia e aí ele vai para uma rede, passando por um transformador até chegar numa rede de alta tensão. Então, veja que se tu olhar no gráfico, alta tensão significa que tu vai ter uma tensão lá em cima, bem alta. E aí vai fazer uma transformação, vai passar por um transformador B para chegar numa rede de baixa tensão. Então aquela tensão que estava alta lá em cima vai ser reduzida por esse transformador. E aí eu pergunto para vocês, se a gente tem inicialmente o gráfico em vermelho, aliás, o gráfico, deixa eu troquei as cores aqui? Não, o transformador B da figura transforma uma rede de alta tensão, representada pelo gráfico vermelho. Tá. Inicialmente eu tinha um gráfico em vermelho, representando a rede de alta tensão. Aí eu vou transformar para uma rede de baixa tensão e representar essa rede de baixa tensão por um gráfico em azul. Represente essa situação. Qual o gráfico que melhor representa? Então a gente tinha aqui, ó, inicialmente um gráfico vermelho, aplicou esse transformador, reduziu a tensão. Se reduziu a tensão, o que ele fez? Gerou esse gráfico em azul, que esmagou o período, reduziu o período, gerou esse gráfico em azul, que aumentou o período, gerou um gráfico em azul que transformou numa corrente contínua, estável. Enfim, analisem qual desses gráficos representa a melhor situação. Então, inicialmente temos um gráfico em vermelho, o transformador reduziu a tensão e vai gerar um gráfico em azul. Qual gráfico que é o certo? Qual vermelho e azul é o certo dentre esses 5? Pensem a respeito disso, entendendo que o eixo Y representa a tensão, ok? E o eixo X representaria o tempo após o passado no transformador. Pensem nessa situação, qual é o gráfico certo. Situação 2. A gente tem inicialmente um circuito elétrico, que está submetido a uma corrente alternada de valor máximo 220 volts e tem a equação definida por isso. V de T é 220 vezes T sobre 60. E aí, nesse circuito elétrico, eu inseri um capacitor e depois um indutor. Quando eu inseri um capacitor, a corrente ficou defasada. E aí percebeu-se que a equação, que inicialmente era essa, virou essa. Então, ao inserir um capacitor, houve essa troca na lei de formação da tensão. Virou 220 vezes seno de T sobre 60 mais 20. Houve uma defasagem. O capacitor gerou essa defasagem. Depois, a gente colocou um indutor. Colocando um indutor, a corrente ficou defasada e a equação, que era essa, virou essa. Houve uma defasagem agora de menos 20. O que eu quero que vocês façam? Analisem esses gráficos e vejam qual desses gráficos representaria a situação original, qual que é depois da inserção do capacitor e qual gráfico representa depois do indutor. Então veja que vocês têm as leis de formação. Então, tendo as leis de formação, a gente já sabe esboçar gráficos de funções trigonométricas. Eu consigo, então, comparar com esses gráficos e ver qual que é o gráfico original, qual que é o gráfico com capacitor, qual que é o gráfico com indutor. Tá? Então, digam lá. O original é o azul, com capacitor é o vermelho, com indutor é o roxo, ou uma outra ordem que seja a equivalente ao correto. Tá? Que eu só coloquei nomes aleatórios. Terceira situação, eu tenho um gráfico aqui representando uma corrente alternada. Vejo que começava com uma corrente de 80, ele chegou no máximo de 180, caiu para menos 20 e formou esse comportamento oscilatório. Eu pergunto, qual a máxima tensão aplicada no circuito? Só visualização de gráfico. A gente já tinha como determinar valor máximo de função trigonométrica antes, através do valor mínimo da imagem e valor máximo da imagem. Qual a mínima tensão aplicada no circuito? Qual a tensão média? Lembra que a tensão média pode ser comparada com o eixo de simetria. E aí, após isso, olhando o gráfico, eu quero que vocês determinem a lei de formação da função tensão. Tá? Observe que eu coloquei aqui, no eixo X estava inicialmente tudo colocado em radianos, aí aqui para facilitar um pouquinho para vocês, eu já coloquei que esse valor final aqui, ó, é aproximadamente 120π.
tá? Em vez de trabalhar com os valores numéricos, voltei para a linguagem do pi que a gente normalmente usa nas funções trigonométricas. Então, a partir disso, a gente já tinha. Dado um gráfico, a gente já sabia achar a lei de formação. Aqui também, eu quero que vocês achem a lei de formação da função tensão. Certo? Então, não temos lista de exercício, mas temos essas 3 situações aí para vocês pensarem, resolverem. Se tiver algum problema, dá um toque aí que a gente tenta induzir vocês ao caminho correto. Beleza? Este é o conteúdo de aplicações, então, de funções trigonométricas. Funções trigonométricas, de seno e cosseno, estão diretamente relacionadas com esse comportamento da corrente alternada, onde a parte positiva de um gráfico significa que o elétron está andando num sentido. A parte negativa do gráfico significa que o elétron está andando em outro sentido. E isso tudo para evitar perdas de energia, de ter que ficar empurrando todos os elétrons. Se o que importa é movimento, então vamos ficar movimentando ele rapidamente aqui, para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, e a gente consegue manter esse equipamento eletrônico em funcionamento. Esse é o conteúdo e essa é a aplicação. Agora pensa nas 3 situações ali e guardem as respostas, que isso vai aparecer também nas nossas avaliações.